Entre os anos de 1953 e 1973, o governo dos Estados Unidos executou um dos projetos mais obscuros, perturbadores e secretos da história moderna. Seu nome oficial, MK-Ultra. Seu propósito, controle mental. Seu método, qualquer um que funcionasse. LSD, hipnose, privação sensorial, eletrochoques, abuso psicológico, tortura. Os alvos? Prisioneiros, pacientes psiquiátricos, imigrantes, até mesmo cidadãos comuns que nunca souberam que estavam sendo usados como cobaias. Os responsáveis? A Agência Central de Inteligência, a famosa CIA. O que começou como um programa de pesquisa em comportamento humano, logo se transformou em uma rede de laboratórios clandestinos, hospitais militares e centros universitários financiados secretamente. E os resultados foram tão chocantes que, décadas depois, os arquivos foram destruídos. Ou, pelo menos, tentaram destruí-los. Mas alguns documentos sobreviveram e revelam um pesadelo real que parece saído de um filme de terror. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam obcecados em entender e superar as técnicas de lavagem cerebral usadas pelos soviéticos e chineses. Os interrogatórios cruéis da Guerra da Coreia mostraram que prisioneiros americanos estavam sendo reprogramados. A CIA temia que o mesmo pudesse ser feito com espiões, diplomatas ou até presidentes. A resposta americana foi criar seu próprio programa, MK-Ultra, liderado pelo químico Sidney Gottlieb. Gottlieb acreditava que era possível apagar a mente de uma pessoa e substituí-la por uma nova identidade, uma espécie de mente limpa, pronta para receber qualquer comando. Para isso, ele usou a recém-descoberta dietilamida do ácido lisérgico, o LSD. Durante anos, o LSD foi ministrado a pacientes sem consentimento, a soldados, a civis, a internos de instituições psiquiátricas. Alguns surtaram, outros nunca mais se recuperaram. Em um caso, um agente da CIA chamado Frank Olson recebeu LSD sem saber. Dias depois, caiu da janela de um hotel. Oficialmente, foi suicídio, mas evidências apontam para assassinato. O próprio filho de Frank, décadas mais tarde, encontrou documentos e gravações indicando que seu pai queria sair do programa e sabia demais. A CIA também testou hipnose combinada com drogas para induzir falsas memórias, apagar eventos traumáticos ou instalar comandos de ativação. Imagine um agente que não sabe que é um assassino, até ouvir uma palavra-chave. Isso era o objetivo. Criar candidatos manchurianos, pessoas capazes de realizar ações sem lembrar de nada depois. Mas o projeto não se limitava à CIA. Universidades como Harvard, Yale, Columbia e Stanford participaram dos estudos, muitas vezes sem saber sua real finalidade. Em hospitais como o Allen Memorial Institute, no Canadá, pacientes foram mantidos inconscientes por semanas, ouvindo gravações repetitivas enquanto recebiam choques elétricos. Isso foi chamado de psiquiatria de ruptura, e ninguém foi punido. Em prisões como a de Lexington, viciados em drogas eram recompensados com heroína se topassem participar de testes com substâncias experimentais. Muitos saíram de lá com distúrbios mentais permanentes. Até mesmo bordéis foram usados como laboratórios. Agentes da CIA montaram casas de prostituição em São Francisco e Nova York, onde clientes eram drogados com LSD e observados por espelhos falsos. A operação foi chamada de Midnight Climax. O objetivo? Estudar como o sexo, a chantagem e as drogas podiam ser combinados para extrair informações ou manipular decisões. Em 1973, após o escândalo de Watergate, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os documentos do MK-Ultra. Mas cerca de 20.000 páginas sobreviveram por acidente. Estavam em um arquivo de contabilidade mal arquivado. Esses documentos foram descobertos em 1977 e revelaram detalhes grotescos, mas muito ainda permanece em segredo. Em audiências no Congresso americano, vítimas deram depoimentos assustadores. Pessoas comuns que foram internadas por depressão e saíram destruídas. Crianças usadas em testes de resposta à dor extrema.
Homens que perderam completamente a memória após sessões de desorientação total, em salas sem luz, som ou contato humano por semanas. O Congresso declarou o programa antiético e ilegal. Mas ninguém foi processado. Nenhum agente da CIA foi preso. Sidney Gottlieb morreu em 1999, em paz, sem jamais ser responsabilizado. Desde então, surgiram novas teorias. Muitos acreditam que o MKUltra não foi encerrado, apenas mudou de nome. Outros afirmam que técnicas desenvolvidas no projeto são usadas até hoje, em interrogatórios secretos, em prisões como Guantánamo ou em operações clandestinas no exterior. O mais assustador, há quem diga que os testes avançaram para áreas ainda mais sombrias, como implantes cerebrais, estimulação remota do comportamento e manipulação em massa através da mídia e tecnologia. De fato, alguns dos cientistas envolvidos com o MKUltra também trabalharam em empresas de tecnologia anos depois. Coincidência? Em 2018, a CIA divulgou documentos que mencionavam experimentos envolvendo controle remoto do sistema nervoso em animais. A tecnologia existe, o desejo de manipular mentes também, e os testes humanos nunca pararam completamente. O que se sabe é que o MKUltra foi um programa real, com vítimas reais, e que o governo tentou apagar. Mas a pergunta que permanece é: por quê? O que eles realmente conseguiram? Criaram assassinos controlados, apagaram memórias, plantaram identidades falsas. E se alguém já foi ativado? Em 2012, um dos sobreviventes dos testes afirmou: "Eu só percebi o que aconteceu comigo 30 anos depois. Eles colocaram algo na minha cabeça. E isso só foi se desfazendo quando as vozes pararam." Casos de atiradores que afirmam não lembrar de nada. Testemunhas de alto nível que falam de projetos de desprogramação de agentes. Documentos que ligam o MKUltra a cultos, suicídios coletivos e seitas como Heaven's Gate. Seriam coincidências ou ecos de um experimento que nunca parou? Na história moderna, poucas coisas são tão perturbadoras quanto a ideia de que sua mente pode não ser totalmente sua. Que memórias podem ser fabricadas? Que emoções podem ser ativadas? Que decisões podem ser induzidas? MKUltra não é ficção. É um lembrete de que o verdadeiro terror nem sempre está em guerras ou monstros. Às vezes, ele está dentro da sua cabeça, e você nem sabe. E se tudo o que você acredita for apenas o que te deixaram acreditar? Se quiser continuar explorando os arquivos esquecidos da história, é aqui, no Códice Histórico, que as portas continuam se abrindo.